Muito bem, senhores. Olha, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, disse que o governo do estado de São Paulo e a Prefeitura de São Sebastião foram avisados com 2 dias de antecedência sobre o risco de desastre na cidade em razão dessas fortes chuvas. O alerta citava a Vila do Saí, onde depois de mais de 30 pessoas, infelizmente, perderam as suas vidas. O CEMADEM, que é um órgão federal, opera sem interrupção, monitorando em todo o território nacional as áreas de risco dos municípios classificados como vulneráveis a desastres naturais. Moradores relataram, no entanto, que não foram avisados e que não houve nenhum pedido para que deixassem as casas, apesar do risco de deslizamento. Em nota, a Defesa Civil Estadual disse que o risco foi divulgado na imprensa e redes sociais e também por mensagens de SMS no celular das pessoas cadastradas em seu sistema em todo o litoral norte do estado. Meu querido Nelson Kobayashi, você começa essa. Pois é, se isso se comprovar, a gente vai precisar de uma investigação para saber se em algum elo desta corrente houve alguma falha, alguma omissão. Mas a gente tem nessa oportunidade a chance de refletir sobre será que existe um sistema sério, bem delimitado, protocolar, que diga qual é o passo a passo diante de um alerta como esse? Eu acho que a gente tem um sistema muito falho, porque, por exemplo, se a área é uma área de preservação permanente, ela é um território de responsabilidade do governo federal. Aliás, ali é uma circunscrição sob jurisdição federal. É por isso que quem cuida dali não é nem o Ministério Público do Estado, é o Ministério Público Federal, da Procuradoria da República. É por isso que se ocorrer qualquer tipo de crime, de violação, quem investiga é a Polícia Federal, não é a Polícia Civil. Enfim, a gente tem até um conflito ali de competência que agora vai ser muito fácil colocar tudo nas costas do município, né? Mas eu reitero aqui, já disse ontem, vou dizer de novo, o município é o elo mais fraco dessa corrente na relação entre os entes da federação. O município é o que tem o cofre mais apertadinho, é o ente que está mais próximo, mas tem menos condições. E aí vai se exigir o que do município? Será que as pessoas exigem, acham que é plausível que o prefeito vá lá com a sua equipe e mande essas pessoas saírem de suas casas e vá para o meio da rua, vá para debaixo de uma ponte, vai ficar numa praça? Porque o município não tem dinheiro, não tem orçamento para colocar essas pessoas em nenhum lugar, não tem dinheiro para alugar um lugar, até para comprar um lugar e construir um albergue, um lugar para essas pessoas ficarem. Quem tem dinheiro e orçamento para isso é governo do estado e governo federal. Então, é sempre aquela situação, vai sobrar para o prefeito lá na ponta da linha, né? Porque o governo federal avisou o estado avisou o município, o prefeito não tirou as pessoas de dentro da casa. Agora, diante de tudo isso que está acontecendo, o próprio governador está lá, o presidente está lá, toda a imprensa está lá. Tem gente que não sai de casa, precisou de uma medida judicial para tirar compulsoriamente. Imagine se antes disso tudo acontecendo, alguém ia ter condições de retirar uma pessoa de casa. Enfim, é uma situação muito complexa que vai servir, é claro, para uma reflexão geral e que haja um amadurecimento, inclusive na legislação, de se criar um protocolo que diga certeiramente qual é a responsabilidade de cada ente neste passo a passo diante de um alerta como esse. Olha só, o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, confirmou justamente esse aviso, disse que ele aconteceu realmente. O próprio governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, disse que houve uma falha no sistema. A Prefeitura de São Sebastião ainda não se manifestou sobre o caso. Serrão. Vamos lá. Essa informação é absolutamente verdadeira. Houve o aviso, sim. Ontem, no jornal Jovem Pan, a gente entrevistou o responsável pelo CEMADEM e ele confirmou. Isso foi passado. Agora, esse mesmo responsável pelo CEMADEM, ele nos chamou a atenção para um problema que eu sempre bato nessa questão. O poder público até avisa, nós temos os instrumentos de advertência, mas nós temos locais efetivos para mandar essas pessoas que estão em área de risco? A resposta é não, não temos, não criamos, não paramos para discutir isso, não debatemos esse assunto. O Brasil só cuida do problema depois que a tragédia aconteceu. Sempre. Esse é o nosso vício, é o nosso mau hábito. É isso que a gente tem que mudar. Esse padrão está errado. Da mesma forma como a nossa estrutura federativa está equivocada. Não pode o município, onde se criam as riquezas e onde efetivamente vivem as pessoas, que ele seja o pato feio da federação.
o município tinha que ser a prioridade, o ente principal, mais importante. Não. A União ganha dele de goleada, o Estado também ganha dele de goleada. Então, isso aí é rediscussão do Pacto Federativo. A gente cobra dos nossos políticos a grana para fazer o sistema de defesa civil eficiente. Não cobra, aqui não é o Japão. Aqui é a terra da esculhambação, não é o Japão. Então a gente tem que pensar, o mundo nos dá ensinamento. Você olha lá, os Estados Unidos, a região central deles lá e litorânea, todo ano com furacão, com destruição, com tragédia, sempre acontece uma maneira de minimizar a quantidade de perdas de vida e de destruição material. Aqui no Brasil, uma chuva qualquer causa uma tragédia qualquer. Essa não, essa foi uma chuva absolutamente fora do ponto da curva. 600 milímetros, o CEMADEM não previu isso não, tá? Ele previu que poderia haver ocorrência de chuvas acima de 200 milímetros, mas que ia ter ali uma chuva parecida com a da Arca de Noé, ninguém poderia prever isso. Agora, previu e... Tá, e aí, como é que faz? Para onde vão essas pessoas? Nós não sabemos. Isso não é só em São Sebastião, não. São naquelas áreas que eu falei ainda agora. O Brasil tem 4 milhões, quase 5 milhões, pode até ser 5 milhões de pessoas vivendo em área de risco. Então, nós, sociedade, nós, cidadãos, eles, os políticos, são os culpados. Nós, os políticos, são nossos representantes. E a gente não cobra deles. A culpa é de quem? É nossa. É de mim, cidadão, e do político que não faz. É isso. Ô Piperno, por que o Brasil não adotou ainda o sistema de sirenes de emergência, né? Porque numa situação dessa não seria muito mais fácil a gente ter sirenes avisando toda a população do que mandar mensagem por WhatsApp, por SMS? Mas deixa eu complementar de novo, Paulo. A gente tem a sirene, mas você não planejou para onde vai essas pessoas. Essa é a crítica. Foi isso que ontem o diretor do CEMADEM nos chamou, inclusive, a atenção para esse problema. Então, a gente tem que tratar esse assunto com seriedade. Ou seja, a sirene tem, é isso? Tem. Sirene, aviso. Não tem o próximo passo. A gente não tem os próximos passos. Exato. Não temos. Muito bem. Piperno. Então, Paulo, o CEMADEM fez, com a obrigação que é de emitir esses alertas, e aí, no meio, até chegar ao destino final, essas informações, elas não percorreram todas as etapas, né? Então, o próprio governador de São Paulo admite uma falha, a prefeitura não se manifestou e certamente as pessoas resistiriam a tomar providências. Aliás, uma parte desse público, inclusive, chegou a ser avisado. Veja, você chegar para alguém que está morando numa encosta e falar, olha, você tem que sair correndo agora, porque você é um público de risco, porque há a possibilidade de que, um desabamento acabe levando você, sua família, os seus pertences. É muito difícil para essa pessoa assimilar isso. Veja, ele está recebendo uma informação de urgência que significa o seguinte, olha, a partir de agora você vai ter que se separar de todos os seus elos de vida. Você vai ter que sair da sua casa, da sua comunidade, se separar daquele pouco que você conseguiu acumular na sua vida, que certamente é uma vida de muita precariedade e limitações. Então, como é que ele vai se despojar materialmente daquele pouco que ele conquistou? Não é fácil você convencer uma pessoa que ela tome esse tipo de atitude. E aí vem essa última parte. Ou seja, mesmo que você consiga convencer essas famílias, você vai falar para elas correrem para onde? Então, veja, esse correr para Só fazer uma pergunta para vocês. Não é mais eficaz um barulho de uma sirene do que uma mensagem de SMS? Tem que ter as duas coisas. Eu fico me perguntando isso constantemente, assim, porque às vezes você não está com o celular ali, o celular está carregando, enfim. Eu acho que seria uma efetividade muito baixíssima, mesmo com sirene. Acho que a pergunta cabe, tem toda a razão, mas acho que o governador ele deu a resposta quando ele
ele fala que ocorreram falhas, e veja, isso é e depois, quando o governador recorre, inclusive, à justiça para tirar aquelas pessoas compulsoriamente de lá, porque tem muita gente que não quer sair. E outra coisa, o socorro, muitas vezes, nem depende de investimento em construção de novas estruturas físicas. De forma emergencial, essas pessoas podem ser abrigadas em escolas, em igrejas e até mesmo em dependências do Exército. Agora, nem nisso se pensa. Mas tem que ter a previsão. Por exemplo, numa empresa, as empresas têm as suas comissões permanentes de proteção, de segurança, de prevenção a acidente, as CIPAs. Ali você tem os planos de fuga. Isso. Em caso de incêndio, de enchente, de invasão. Por que você não tem para o poder público, para as cidades, um sistema mínimo? Isso aí se chama defesa civil. O japonês tem. O japonês faz isso. O japonês não tem nenhum problema. Tocou a sirene, ele já sai, ele já sabe para onde ele vai para primeiro preservar a vida dele. Depois é que vai cuidar da questão da propriedade. A questão é a seguinte, nesses locais aí não tem plano nem de saneamento básico. De nada. Não chega nem água, nem esgoto. Imagina se vai chegar um treinamento para as pessoas saberem para onde correr. Aliás, não tem nem para onde correr, imagina o treinamento para onde correr. Né? A situação é assim, a gente está muitos passos atrás. É o drama do país miserável, mal educado, subdesenvolvido. É o preço que a gente paga. A gente aqui tem que se botar na cabeça que enquanto a gente não se tornar um país capitalista de verdade, isso aqui, as esculhambações vão se repetir. E são desastres como esse que mostram o quanto nós ainda somos subdesenvolvidos. Totalmente. O nosso subdesenvolvimento não é apenas na questão econômica, numérica, enfim, é em ações como essa que a gente... Cidadão. A morosidade, a lentidão, a falta de ação. E outra coisa, essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade, não é só em relação à sua moradia, não, a precariedade da sua casa e da onde essa casa está construída. Essas pessoas estão em situação de vulnerabilidade geral. Geralmente, ali tem pessoas doentes, tem crianças, tem idosos, ali tem pessoas que estão desempregadas fazendo um bico. Aí o cara já começou agora num bico, de repente está conseguindo o primeiro emprego ali, uma nova oportunidade de trabalho diante de uma situação tão ruim de desemprego, ele vai faltar no emprego porque vai falar para o patrão que a prefeitura mandou ele sair, senão a casa ia cair. Assim, sair da casa onde está tudo da vida dele e ir para outro lugar impacta em tudo, impacta na escola da criança, no trabalho que ele está começando a fazer, enfim, impacta na vida inteira. Então não é uma conta tão fácil de fechar. A gente está vendo, o governador deu uma entrevista hoje no Jornal da Manhã para a Bia Manfredini e falou que nem ele indo em algumas casas para falar para as pessoas deixarem as suas residências porque ali é um local de risco, nem o governador pedindo as pessoas estão saindo. Imagina a sirene se ia fazer alguma diferença, né? É uma situação muito cultural o problema. Como é que você vai fazer a pessoa se separar de toda essa história de vida dela e principalmente do pouco acúmulo material que ela conseguiu? É uma questão emocional também. Lógico. E uma questão grave, Piperno, também, que as pessoas não confiam no poder público. Esse é o grande drama do Brasil de hoje. Então, tem que restabelecer essa confiança do brasileiro no poder público. É um trabalho difícil.